Então, neste vídeo, vamos retomar a questão dos problemas de optimização, que vimos já em uma aula passada. Mas neste vídeo iremos mais fundo na formulação dos problemas. Os problemas são mais parecidos à vida real, tá? Iremos usar então os critérios da primeira e da segunda derivada para determinar se os pontos críticos são mínimos ou máximos. Mas o mais importante desse vídeo, e eu espero que vocês trabalhem e entendam bastante, é a formulação do problema. A formulação do problema. Então, tomar um problema da vida real e tentar matematizá-lo, transformá-lo em um problema matemático, tá? Então, espero que vocês gostem deste vídeo e aprendam bastante com ele. Vamos começar então com um exemplo para ilustrar qual vai ser a estratégia na resolução desse tipo de problemas, tá? Então, o exemplo fala o seguinte: uma lata cilíndrica, então uma lata cilíndrica, vai ser uma coisa assim, é feita para receber 1 litro de óleo. Encontre as dimensões da lata que minimizarão o custo, o custo do material para produzir a lata, tá? Esse é o problema, encontrar a dimensão da lata que minimiza o custo. Então vejamos aqui as recomendações do livro sobre como atacar esse tipo de problemas, tá? Então, o primeiro passo é compreender o problema. Você deve ler o enunciado com muito cuidado, entender o que foi dado no problema e o que está sendo pedido no problema, tá? Um erro comum nos alunos é ler muito rápido o enunciado e começar a tentar achar uma coisa que não foi pedida e que pode ser impossível de achar, tá? Um conselho que eu dou sempre é o seguinte, você não deve começar a buscar uma coisa se você não sabe o que está buscando. E a gente se pega muitas vezes buscando e buscando na coisa que a gente não sabe que está, a gente não definiu o que está procurando. Bom, então primeiro é compreender o problema, depois de fazer um diagrama. Nesse tipo de problemas costuma ser muito importante fazer um diagrama, até para estimular o cérebro a pensar, né? Para dar uma, um início, um start na coisa. Você faz um diagrama, depois você introduz uma anotação. Então é, é, você dá um nome à variável que está sendo procurada, ou a função principal. Aqui vai ser que, no exemplo, não vamos chamá-lo de A porque vai ser área. Então, seja que a quantidade de tal coisa que está sendo procurada, e depois dá símbolos para as outras variáveis, tá? As dimensões da caixa, o rádio do cilindro, a altura do cilindro, esse tipo de coisas, tá? Depois você expressa que em termos dos símbolos. Por exemplo, a área lateral da lata é uma função do rádio daquela lata cilíndrica e da altura da lata cilíndrica, tá? Bom, resulta que se essa, no caso este vai ser A em nosso caso. Se essa quantia depende de mais de uma variável, você tem que olhar nas hipóteses do problema, o que foi dado, as relações entre essas variáveis para tentar eh, que você tenta eliminar uma variável em função de outra, tá? Até que essa quantia Q fique expressa como função de uma única variável, x, por exemplo, que é igual a f de x. Depois você usa os métodos das seções 4.1 e 4.3 para encontrar os máximos e os mínimos absolutos da função, tá? Em particular, se f está em um intervalo fechado, então a gente tem que encontrar todos os pontos críticos e depois calcular todas as alturas nos pontos críticos e nos extremos do intervalo fechado. E escolhe a menor e a maior desses números. Esse vai ser o mínimo absoluto e o máximo absoluto da função. Tá bom? Pelo teorema como se fala? O teorema dos valores extremos, eu acho. Toda função contínua no intervalo fechado possui um máximo e um mínimo. Tá? Então vamos seguir esses passos neste exemplo. Tá? Então, uma lata cilíndrica é feita para receber 1 litro de óleo.
encontre as dimensões que minimizarão o custo do material. Aqui está a lata cilíndrica. Então, esta lata tem raio R e altura Hzinho. Essas são as coisas, tá? E nós vamos, então, para minimizar o custo, temos que minimizar a área lateral desta caixa. A área lateral. A área lateral consiste das duas tampas. Cada tampa tem uma área de pi r quadrado. Cada uma delas, porque a área de um círculo é pi r quadrado. E são duas tampas, você tem a área lateral de 2 pi r quadrado. As duas tampas. Depois você tem esta área aqui, tá? E essa área é o comprimento deste círculo, que é 2 pi r. Aqui vai ser 2 pi r pela altura. Tá? Como se fosse um retângulo. Base por altura. Então, como se fosse um retângulo, este es base 2 pi r pela altura h me dá a área desta lateral do cilindro. Então, a função que vamos considerar é a área, porque se eu minimizo a área lateral da lata, eu estou minimizando o custo de produzir essa lata. Então, A grande vai ser a área lateral, tá? E isso é simplesmente a soma de esta com esta. A área das tampas mais a área da lateral, tá? Mas isso é uma função de duas variáveis. É uma função de R e é uma função de H. E nós, neste curso, só estamos trabalhando funções de uma única variável. Então, aí seguimos. Bom, primeiro temos que fazer um diagrama e entender o problema. Tudo bem. Já essa parte ficou mais ou menos clara. Devemos minimizar a área. Vamos encontrar a lata com área mínima que tem volume de 1000 centímetros cúbicos, que é um litro. Tá? A lata com área mínima que tem volume de 1000 centímetros cúbicos, no problema, essa lata cilíndrica é feita para receber um litro de óleo, que são 1000 centímetros cúbicos. Então, essa é uma constante. A gente pode construir diferentes tipos de lata. Pode fazer uma lata gorda, mais baixinha, ou pode fazer uma lata assim. Em ambas cabe um litro de óleo, mas uma delas custa mais para produzir que a outra, porque a área lateral vai ser maior. Então temos que minimizar a área, mas essa área é uma função de duas variáveis. Então, aí é onde eu uso a condição. A condição é que o volume da lata é 1000 centímetros cúbicos. Tá? O volume da lata é 1000 centímetros cúbicos. Mas o volume de uma lata é a área da base pela altura. A área da base é pi r quadrado pela altura h. Isso tem que dar 1000. Então, essa é o que chamamos de uma restrição. Esta equação é uma restrição. Então, queremos minimizar a área lata sujeito a esta restrição. Tá? Se nesta restrição aqui, o mínimo seria com R igual a 0 e H igual a 0. 0. Eu poderia tomar uma lata com altura 0 e raio 0, e ela é o mínimo. Então, gastaria o mínimo possível. Mas esta restrição é que torna o problema difícil. Tá? O volume tem que ser 1000. Mas daqui exatamente eu posso colocar Hzinho na evidência. Então, H é uma função. H é uma função de R. Tá bom? H é uma função de R. Então, eu posso substituir esse valor de H aqui. Tá bom? Nesse Hzinho. E fica uma expressão para a área de que depende unicamente de R. Tá? Depende de uma única variável R. Fica, tá? Eu não vou fazer as contas aqui, vocês podem verificar isso no livro, que ao substituir isto aqui, en este Hzinho, dá esta função. Isso está definido só para R positivo, porque o rádio da lata vai ser positivo, tá bom? Então, esta é a função que devemos minimizar. Queremos encontrar o valor mínimo dessa função. Bom, resulta que para encontrar os valores mínimos seguimos agora os métodos
das seções 4.1, 4.3, que consiste em encontrar os pontos críticos, onde a derivada é zero, tá? Então tem que derivar esta função aqui. Então a derivada é o 2 vai para o chão, dá 4πr, tá? E a derivada é lembre que quando eu tenho a função f de x igual a 1 sobre x, exercício, a derivada desta função é menos 1 sobre x al cuadrado. Então, a derivada de exercício, vamos cair em esta derivada. Então, o ponto aqui não é, o ponto desta aula não é calcular as derivadas, tá? Essa é outra questão. Esse é um parênteses que você vai abrir quando você vai fazer. O ponto aqui é que você tem que encontrar a derivada e depois igualar a zero, porque tem que encontrar os pontos críticos onde isso é zero. Como vai igualar a zero, é apropriado escrever isto dessa forma, porque aqui fica claro quando isso é zero. Isto é zero quando o numerador é zero, tá? Uma fração é zero quando em cima é zero. Embaixo nunca vai ser zero porque R é positivo. No, R não pode ser zero. Isto é zero, então o numerador é zero quando estes dois são iguais. E estes dois são iguais quando R é a raiz cúbica de 500 sobre pi. Vamos chamar isso de R0. Este número de R0, tá? Então, esse é o único ponto crítico que essa função tem. É o único ponto crítico. Como determinamos se ele é o máximo ou o mínimo? Esse é outro passo importante. A gente precisa estar certo de que isso é o mínimo dessa função. Bom, nesse caso, o que nós fazemos é consideramos a derivada desta função. Então, é fácil ver que este número, esto es positivo y 4 es positivo, ¿tá? Esta cuantía aquí en el paréntesis se anula en este valor. Cuando R menor que este valor, esto aquí es negativo. Cuando R menor que esto, 500 es mayor y gana. Entonces, menos 500 gana, eso va a dar negativo, ¿tá? Cuando R es menorzinho que ese valor, esto aquí no igual a esto aquí fica menor. Entonces, este era positivo, este es negativo. Entonces, negativo va a ser mayor, esto va a dar negativo. Entonces, cuando R es menor que R0, a derivada es negativa. Y similarmente, cuando R es mayor que R0, cuando R es mayor que R0, este más va a ganar de este menos. Va a ser positivo. Entonces, lo que esa información nos da es que la función está decreciendo antes de chegar em R0, tá? E a função está crescendo depois de passar de R0. Então, a função tinha que ser uma coisa assim, tá? Porque a derivada era negativa aqui e a derivada era positiva aqui. E aqui está R0. E aqui a derivada é zero, exatamente. Então, a função estava decrescendo antes de chegar em R0 e depois crescendo, porque a derivada passou a ser positiva. Então, este cara tem que ser um mínimo para essa função, tá? Este cara tem que ser um mínimo. Então, usamos o fato de que a função vinha e, de fato, ele vai ser um mínimo global e vamos explicar agora por quê. Como, lembre que nós tínhamos que Hzinho era dado por isto, quando nós aqui, desta equação, que nos dava um volume constante, concluíamos que Hzinho era isso. Então, substituindo aqui, como já sabemos quem é R, substituímos e depois de fazer algumas contas, chegamos a que H é duas vezes isto, mas isto é R, 2R. Em resumo, para minimizar a área da lata, ela vai ter um volume fixo, mas se este é o raio, ela tem que ter duas vezes o raio de altura. A altura tem que ser duas vezes o raio, tá? Para minimizar a área dessa lata, onde a altura tem que ser duas vezes o raio, mas ao mesmo tempo isso tem que dar 1000. Então, isso nos amarra os números, tá? Isso vai amarrar os números, não vamos fazer qualquer número,
Altura es 2 veces su radio, más esto tiene que ser 1000. De ahí sale que R tiene que ser esto. ¿Estamos? Bueno, entonces ese procedimento aqui al final, também ficou muito claro, mas o fato é que devemos sempre checar que se trata de un mínimo o de un máximo, ¿tá? Então, aqui usamos um critério que ainda não foi dado, que é esse critério para determinar um máximo ou um mínimo absoluto. Então, esse critério é o seguinte: suponha que C seja um número crítico, tá? Então, a derivada é zero. Então, nesse ponto, em C, a derivada é zero. A derivada é a verde. Tá? Vamos colocarlo vermelho, só para... Então, a reta tangente vai ser horizontal, em C. Então, diz o seguinte: se a derivada for positiva antes de chegar em C, se a derivada for positiva, a função está crescendo. E se a derivada for negativa depois de passar de C, mas sempre foi negativa, a função está decrescendo. Então, f de C, esta altura, é um valor absoluto, é um máximo absoluto. Tá? Se a derivada era positiva, a função estava crescendo. E se a derivada era negativa, a função está decrescendo. Então, é o que aconteceu com esta função. Esta função, derivada aqui, isto é sempre negativo antes de chegar neste valor. Checar isso, tá? E isto vai ser sempre positivo depois de passar deste valor. Tá? Então, nós estamos que era negativo e depois positivo. Estávamos em um mínimo, que foi o que determinamos. E isso é um mínimo absoluto. Aqui faltou a palavra absoluto. Tá? ¿Por qué o mínimo absoluto? Porque este teorema nos dice que si a derivada sempre positiva, perdão, e depois sempre negativa, é um máximo. Agora, ao contrário, se a derivada é sempre negativa antes de chegar e depois é sempre positiva depois de chegar, depois de passar, então esse FC era um mínimo absoluto. Então, uma função que aqui a derivada era zero, mas antes de chegar, a derivada era sempre negativa, apontando para baixo. Depois de passar, a derivada é sempre positiva. Então, neste caso era um mínimo e era um mínimo absoluto. A função nunca vai poder fazer isto, porque nega. Se ela chega a fazer isto, aqui vai ter valores onde a derivada é negativa depois de ter passado. Tá? E afirma que de aqui para lá, a derivada é sempre positiva. Então, é impossível a função fazer isso. Ela só vai subir. E para aqui também. Tá bom? Então, este resultado aqui nos permite, este outro critério, que nos permite encontrar um máximo ou mínimo absoluto para algumas funções só, tá? Porque é raro uma função estar sempre descendo aqui e depois sempre subindo. Isso é raro, mas para algumas funções isso vai funcionar. Bom, outro detalhe interessante é que era possível resolver este exercício simplesmente com derivação implícita, usando derivação implícita. Tá? Então, o que eu faço é, coloco a equação que me dá a área, que é a área das tampas mais a área lateral do cilindro, e coloco a restrição, que era que o volume é 1000. O volume desse cilindro é 1000. Então, vou supor que a altura é uma função de R. Tá? Então, na verdade, aqui todo é função de R. Altura é uma função de R, tá? Então, Hzinho é função de R, então, na verdade, tudo aí tem R. E então, podemos derivar ambas equações implicitamente com respeito de R, tá? Com respeito de R. Então, aqui seria importante escrever dA de R igual a linha, porque dessa maneira eu sei que esta derivada é com respeito de R, tá? Mas ele vai escrever a linha ou a prima, tendo implícito que derivando con respeto de R. ¿Tá? Entonces, derivando esto aquí con respecto de R, este da este,
tá? E este aqui é uma derivada de um produto. Então, a derivada de 2πr é 2π por h, más 2πr pela derivada de h, que é a galinha. Essa aqui é a galinha porque estábamos supondo que h era função de r, então isso tem derivada com respeito a r. Então, aqui de novo era mais fácil chamar isto como dh de r, dando a entender que h era uma função de r, tá bom? E que estamos derivando. E aqui também derivamos isto como um produto de duas coisas, esta e esta, tá bom? E pela regra do produto, me dá isto igual a derivada disto que é zero, tá bom? Então temos duas equações, mas resulta que nos pontos críticos a derivada tem que ser zero. Então igualamos isto a zero e simplificando me dá isto. Tá bom? Igualando isto a zero e fazendo algumas simplificações que eu vou pedir para vocês fazerem, me dá isto. Tá bom? E isto igualando a zero isto. Então temos agora duas equações com três incógnitas, que são R, H e H'. Três incógnitas. Mas é fácil ver que eu vou conseguir eliminar estas. E em geral sempre vou conseguir eliminar a parte onde está a derivada. Tá? Vai ser possível eliminar a derivada, está a derivada. Ou seja, o que eu posso fazer aqui para eliminar é usar o método de simplificação. Escrevo assim. Escrevo 2R más H más R a galinha Z, tá? E esta aqui, eu vou colocá-la aqui, mas multiplicada por 2. Vai ser multiplicada por... ¿por qué va a ser multiplicada eso? No, por un... ¿por qué la multiplico? Eu quero que... então, vou pegar esta equação. Melhor vou fazer assim. Vou pegar esta equação e multiplicá-la por 2. Vou pegar então aqui. Então, que eu quero que elimine... que eu quero que se elimine? Não, simplesmente como está. Parece que estou fazendo bobagem aqui. Tá? Então, que eu tenho esta equação é 2R mais H mais R a galinha igual a 0. E a outra equação é 2H más R a galinha igual a 0. Então, multiplico esta equação por menos. Todo por menos. Aqui dá menos, aqui dá 0. E faço a soma. Então, este com este vai cancelar. E eu vou ficar com que 2R, e aqui fica H menos 2H, dá menos H, igual a 0. Que é esta equação que está aqui. E isso nos dá então que H é 2R. Então, eu sei que H é 2R. Tá? Sei que H é 2R. Mas, voltando à equação, eu sei que pi R quadrado por H é 1000. Que o volumen é constante igual a 1000. Sustituindo aí, eu vou ter que pi R quadrado más H é 2R. É igual a 1000. Então, isto me dá 2pi por R al cubo é igual a 1000. Daí surge que R al cubo é igual a 500 sobre pi. Y de ahí que R es raíz cúbica de 500 sobre pi, que fue el resultado que tuvimos anteriormente, tá? Então, isso é um detalhe que a derivação implícita é um caminho mais rápido, às vezes, para encontrar uma relação entre as variáveis, que já tínhamos visto aqui no exemplo anterior, que nos deu que H era 2R. Mas aqui obtemos essa relação de uma maneira mais fácil. E voltando aqui ao volume, sustituindo, conseguimos o R. E depois o H, porque daí também sai o H, tá bom? Bom, vamos fazer outro exemplo aqui. Vamos considerar agora este exemplo. Então, temos uma parábola
que esta aqui. Isto não é um gráfico de uma função, porque não obedece o teste da reta vertical. Uma reta vertical corta duas vezes. Tá bom? Então, um x aqui, não sabemos se a imagem dele está para cima ou para baixo. Isso não é o gráfico de uma função, mas é uma parábola igual. Tá? Isso é o que chamamos geometricamente de uma parábola. Então, o exercício é: encontre o ponto sobre a parábola. Este ponto variável, encontre um ponto sobre a parábola que esteja mais próximo deste. Tá? Então, significa que de todos os pontos, se eu vou tomando pontos aqui na parábola, existe um que é o que está mais próximo, onde essa distância é menor. Tá? Existe um dos pontos onde esta distância é a menor possível, está por aqui. Vamos ver que esse ponto é 2, 2. A gente vai conseguir mostrar que esse ponto é 2, 2. E nesse ponto você tem a menor distância possível. Então, como fazemos isso? Então, lembrar que nós temos a distância entre dois pontos no plano cartesiano. Então, dados um ponto aqui com coordenadas x0 y 0 e outro ponto aqui Q. Este primeiro ponto é P, este segundo ponto é Q e este tem outras coordenadas x1 y 1. Então, eu posso encontrar esta distância D entre eles, usando o teorema de Pitágoras, tá? Isto aqui é x1 menos x0 e isto aqui é y1 menos y0. Então, este ao quadrado mais este ao quadrado dá este ao quadrado, pelo teorema de Pitágoras, que é o que está escrito aqui. Isso nos dá uma fórmula para a distância entre dois pontos no plano cartesiano, se você tem as coordenadas desses pontos, tá? Se você tem essas coordenadas, você consegue achar a distância. Então, aqui vamos ter os seguintes pontos. O ponto P é 1, 4, que é este cara que vai estar fixado. Este é o ponto P, aqui fixado. E o ponto Q vai variar aqui. O ponto Q vai estar sobre a parábola. Esse vai variar. Então, no ponto Q, vai ser um ponto sobre a parábola aqui. Então, esse ponto Q, então, a distância entre esses dois pontos aqui vai ser, pela fórmula que vimos aqui, a coordenada x de este, perdão, a coordenada x menos 1 al cuadrado aqui, y menos 4 al cuadrado. E a raiz quadrada disso é a distância. Tá bom? Mas este cara está sobre a parábola. Então, y al cuadrado es 2x en esa parábola. Entonces, x es y al cuadrado sobre 2. Porque este cara está sobre la parábola. Entonces, yo sé cuánto vale x. Entonces, sustituyo ese valor de x aquí. ¿Tá bom? Y esto me da una función enteramente de y. Una función enteramente de y. Ya no tengo más x. Então, como sempre, usamos a restrição. A restrição aqui é que o ponto Q tem que estar sobre a parábola. Isso que chama de restrição. Com a restrição, conseguimos uma variável em função da outra. Tá bom? Conseguimos uma variável em função da outra. E com isso, uma função que era de duas variáveis vai passar a ser uma função de uma única variável. Quando substituímos isto aqui. Tá bom? Então, nesta distância, agora dependendo apenas de y. Tá bom? E observem que esto ao quadrado mata a radical. O quadrado fica assim. E agora observamos que esta distância será mínima. Isso é uma coisa que vocês vão aprender agora a fazer. Mas que não, assim, é difícil você pensar isto por si próprio. Que esta distância será mínima se, somente se, esta distância é mínima. Se esto ao quadrado é mínimo. Tá? Então, o que nós temos, em resumidas contas, é que não vamos minimizar esta função, porque a derivada dela é muito complicada. Vamos tentar minimizar esta. E quando minimicemos esta, isso nos vai dar o mínimo desta também. Tá? Porque esta é mais fácil de minimizar. Então, tomando ao quadrado, elimino a raiz. Então, esta vai ser a função que eu vou tentar minimizar. Tá? Que estamos tentando achar a distância mínima.
Então, a esta função temos que encontrar os pontos críticos, onde a derivada disso é zero, e a derivada é mais fácil de calcular. Então, volto a repetir, aqui o ponto não é calcular as derivadas agora, tá? O ponto não é calcular a derivada, a derivada está aqui já. O ponto é seguir o argumento. Então, calculo a derivada disto, me dá este monstruo, tá bom? Que simplificando, e não vou fazer agora, esta expressão pode ser simplificada e só fica isto. E isso igual a zero. Mas esto é igual a zero se y al cubo dá 8. Então, y tem que ser 2. Tá? Então, resumidas contas, y tem que ser 2. Esse é o ponto. Então, achando os pontos críticos, só achamos um ponto crítico. Esta função só tem um ponto crítico quando y é 2. O único ponto crítico dela, quando a derivada se anula. Então, essa função é y al cubo menos 8 é a derivada que tem este gráfico aqui. Tá? Porque a função y al cubo, não sei se vocês se lembram disso, ela é aqui assim. Esto será y al cubo. Então, y al cubo menos 8 é trasladar isso 8 unidades para baixo. Tá bom? Nos dá esta função. E esta função em 2 vale 0. Quando y é 2, ou seja, este é o eixo y, tá? É bom lembrar disso. Este é o eixo y. Tá? Porque aqui estamos trabalhando o y como uma variável independente. Tá? Estamos trabalhando uma função que depende de uma variável chamada y. Tá? E então essa variável y está aqui na base. E as alturas estarão aqui. Então, o que notamos é que agora podemos aplicar o mesmo critério que aplicamos no exercício anterior. Aqui em y igual a 2 é o único ponto onde a derivada é zero. Este. E esta derivada é uma função negativa antes de chegar em 2. Aqui é negativa. Até chegar em 2. Ela é negativa. Então, a derivada sendo negativa, a função, a derivada sendo negativa, esta função, esta, vinha decrescendo, porque tem derivada negativa. E esta função, esta derivada é positiva depois de passar de 2. De aqui para lá, ela se torna positiva. Tá? Então, esta derivada é positiva depois de passar de 2. Então, depois que passou aqui, a derivada é positiva, essa função lá atrás começa a crescer. Resultado, essa função tem um mínimo absoluto de fato. Então, aqui se eu vou apagar aqui e vou escrever aqui que isso tem um mínimo absoluto. ¿Por qué absoluto? Porque el teorema que nos vimos aquí atrás nos garante que cuando la derivada es siempre negativa y después es siempre positiva, pasamos por un mínimo absoluto. Entonces, realmente esa función pasó por un mínimo absoluto. ¿Tá bom? Y aquí y igual a 2. Mas x será de esta forma. X será y al cuadrado sobre 2. Entonces x es 2. ¿Tá bom? X é 2 e y é 2. Então, temos que o ponto 2, 2 é o ponto do gráfico desta parábola que está mais próximo de um 4. Tá? Que é o que falamos aqui. O ponto 2, 2 está por aqui. Ele está no gráfico e ele é o ponto que está mais próximo deste. Um 4. Este é o que está mais próximo, restrito a este gráfico. Tá? Os demais, tá? Porque obviamente no plano não, sem a restrição, no ponto que está mais próximo dele é ele mesmo. Tá bom? Mas o ponto deste gráfico que está mais próximo é o ponto 2, 2. Tá bom? Tá bom, você está vendo que, bom, este exercício requer um pouco mais de raciocínio um pouco, mas a questão também é que a gente não está dando importância a calcular a derivada. Tem que calcular a derivada e igualar a zero. Isso é uma coisa que você deve fazer
tá? Mas que não é o ponto aqui, não é digamos, o cálculo da derivada não é o ponto fundamental. O importante era saber que tinha que encontrar os pontos críticos, tá? Que era onde essa derivada era cero, e depois determinar se se trataba de mínimos o máximos absolutos, tá bom? Vejamos então mais um exemplo para terminar. Este exemplo é complicado, tem um enunciado grandão aqui que eu vou resumir em um desenho. Vou resumir em este desenho aqui, tá bom? Mas esta parte que eu vou fazer, em geral, eu trabalho do aluno entender e fazer o diagrama, tá? Fazer o diagrama correspondente e entender claramente o que foi dado e a pergunta que foi feita. Então, uma pessoa está aqui, estou um rio. Digamos que o rio vai para lá. Ele fala um rio assim que parece um canal, de fato. Um canal porque o rio não tem as laterais tão retas. Esse rio tem 3 quilômetros de largura. E uma pessoa está no ponto A. Tá bom? Ela está no ponto A. Ela vai atravessar de bote até o outro lado do rio e depois vai seguir andando ela que chegar no ponto B. Passando num bote remando e depois caminhando. Que chegar no ponto B. Mas, então, o exercício fala que essa pessoa pode remar a uma velocidade de 6 quilômetros por hora. Tá bom? É meio realístico, mas ela pode remar a 6 quilômetros por hora. E ela pode andar a 8 quilômetros por hora. Tá? A 8 quilômetros por hora. Não confundir com isso aqui, isso é distância. Então, a velocidade com que anda é 8 quilômetros por hora. Então, ela tem várias formas de ir do ponto A ao ponto B. Uma forma é cruzar aqui em linha reta e depois caminhar todo este pedaço. Tá bom? Outra forma é ir remando, remando, remando o tempo todo, em linha reta até chegar aqui. E uma terceira forma é de ir aqui em diagonal até algum ponto aqui e depois seguir caminhando. A pergunta é, qual é o caminho que minimiza o tempo? Então, isso é importante. A pergunta é, aonde ela deveria aportar? Aportar é isso aqui, onde ela desce, né? Aonde ele deveria aportar essa pessoa para atingir B o mais rapidamente possível. Então, minimizar o tempo, não a distância. Não vamos minimizar a distância, sino o tempo que a pessoa vai levar remando aqui e depois caminhando até chegar aqui. Vamos ver que se ela vai fazer este caminho até aqui e depois até aqui, ela vai demorar mais que descendo por aqui em um ponto. E se ela vai remando, 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 ela ainda vai demorar mais, muito mais. Então, para resolver isso, então primeiro entendimos que temos que minimizar o tempo que ela vai gastar. Para isso, o que a gente vai fazer é que tempo é distância sobre velocidade. Tempo é distância sobre velocidade, tá? Porque velocidade é distância sobre tempo. Então, temos que dividir a distância pela velocidade. Nós temos as velocidades com que ela anda e com que ela rema. Então, precisamos achar a distância. Então, um detalhe muito importante aqui é o seguinte. Vamos chamar de x a distância de aqui até onde ela aporta, onde ela desembarca. Então, isto vai ser x. Se isto é x, então isto é 8 menos x. Então, já temos as duas distâncias. Isso é x e isto aqui é 8 menos x. Tá bom? Então, vou fazer o tempo que ela vai demorar, vai ser uma função de x. Desse x aqui. O tempo vai ser uma função de x. Eu tenho que encontrar o x para minimizar o tempo. Então, primeiro, o x é a distância de C até D. Tá? Essa é a definição. D é o ponto onde ela vai desembarcar. Que pode ser C também. Ela pode se ela desembarca aqui, x é zero. Tá bom? E se ela vai remando, remando, remando e desembarca aqui, x é 8. Então, x tem que estar entre 0 e 8. Pode ser 0 e pode ser 8. Tá bom?
Tá bom, então, observe, esta distância de D até B é 8 menos x, que é o que está aqui. 8 menos x. Agora, resulta que eu posso calcular esta distância pelo teorema de Pitágoras. Porque o teorema de Pitágoras me dice que este lado mide 3, este lado mide x, então esta diagonal é a raiz quadrada de x quadrado más 9. Pelo teorema de Pitágoras, tá bom? Ok, então já tenho esta distância aqui. Então, o tempo que a pessoa vai gastar remando vai ser a distância que ela vai remar, que vai ser esta aqui, pela velocidade com que ela rema, que é 6. Tá bom? Distância sobre velocidade. E o tempo que ela vai gastar andando, que vai ser este pedaço, vai ser 8 menos x sobre 8, que é a velocidade. Tá? Então, isso me dá a função tempo total. A função tempo total é uma função apenas de x. Y tenemos que minimizar esa función, encontrar el valor mínimo de ese tempo. Ese tempo depende de x, y x es el punto de desembarque. Então, temos que derivar essa coisa, e então, como falei antes, não vou me preocupar. A derivada é essa e ponto. É outra questão calculada. Tá bom? Então, vamos só seguir aqui a ideia. A derivada é isso, e temos que igualar a zero. Então, igualando isso a zero, é a mesma coisa que dizer que esses dois são iguais. Tá bom? Então, este cara passa a multiplicar lá e, simplifica, este 6 vai para lá, depois de simplificar dá isto. Tá bom? Então, este passa para lá e 8 passa para lá, simplifica, dá isto. Eleva al cuadrado a ambos lados, dá isto. E só simplifica aqui, coloca todo em função da 7x al cuadrado igual a 81. Daqui sai que x é a raiz de 9 sobre a raiz de 7. Chegou a 9 sobre a raiz de 7. Tá bom? Bom, o que nós descobrimos é que x vai ser 9 sobre a raiz de... Mas esse vai ser o ponto crítico, que vai estar aqui. Tá? Aí a derivada é zero, a reta tangente horizontal neste ponto. Tá bom? Mas o x está restrito ao intervalo 0, 8. Tá? X tem que estar aqui, intervalo 0, 8, que é um intervalo fechado. Então, nos extremos da função, o valor mínimo podia estar nos extremos. Tá bom? Podia ser este ou este. Então, quando calculo o tempo quando x é 0. Então, esse tempo é substituir x igual a 0 aqui. Tá? Isso nos dá 1,5. Aqui, então, 1,5 neste ponto. Bom? Então, significa que se a pessoa x igual a 0 significa que ela foi até aqui, porque x foi 0 e depois caminhou todo. Demora 1h30. Demora 1h30 para fazer isso. 1,5. Tá bom? E calculo em outros tempos. Quando x é igual a 8. Quando x é igual a 8, ela foi remando o tempo todo. Que este x foi 8. Então, x igual a 8 nesta fórmula. Se você substitui, este cara morre. E vai ficar 8 al cuadrado, 64 más 9, raíz de 69 sobre 6. Perdão, raíz de 73 sobre 6 dá 1,42. Tá? 1,42 horas. Quase 1h30 também. Esta altura, aqui, em 8, é 1,42. E aqui, no ponto crítico, deu 1,33. Tá? Quando calculo para este x, lá em cima na função, dá 1,33, que é mais ou menos 1h01. 1h20 minutos. 1h01 de hora, que é 0,33. Então aqui demora, se eu desembarco nesse ponto com x igual a raiz de 9 sobre 7,
se eu desembarco nesse x aqui com raiz de, no, perdão, 9 sobre raiz de 7, e depois ando, eu vou demorar 1 hora e 20 minutos. Observe que aqui demorava 1 hora e meia, e aqui demorava 1 hora e quase 1 hora e meia também. Então, isso nos dá que realmente existe um ponto ótimo onde a pessoa deve desembarcar e seguir andando. E nesse ponto, ela vai minimizar esta altura que é o tempo gastado, tá? Ela vai minimizar. Aqui não há, aqui não, ah, digamos assim, a diferença não vai ser muito, vai ser 30 minutos, né? Entre, o mínimo aqui é 30 minutos abaixo deste aqui. Aqui. Mas tudo bem. Então, este é um capítulo importante. É bom vocês trabalharem bastante esses exercícios, tá? Porque eles mostram a primeira utilidade do cálculo, que são nos problemas de otimização. Então, essencialmente, onde aparece a derivada é derivar igualar a zero, que é encontrar os números críticos que eu chamo de pontos críticos. Derivar igualar a zero. Aqui aparece a derivada. E depois tem os critérios da derivada para determinar se era o máximo ou mínimo. Então, acho este um assunto muito importante que vocês deveriam trabalhar bastante. Tá, vamos encerrar esta aula aqui.